Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer muito o convite, de participar dessa audiência. Eu acho que é uma honra poder estar aqui discutindo, enquanto membro da sociedade civil, num tema de tanta relevância como o Plano Nacional de Educação, né? Eu gostaria de iniciar essa fala destacando a importância para a área de educação de um plano em que a gente possa estar articulando em cima de um regime de colaboração definindo diretrizes, metas e resultados. Eu acho que isso é um grande avanço para o país. Se nós pensarmos no primeiro Plano Nacional de Educação, eu acho que esse segundo plano nós tivemos avanços significativos, principalmente levando em conta que houve uma diminuição das metas e com isso, houve uma maior possibilidade de acompanhamento e monitoramento por parte da sociedade civil e dos diferentes grupos e instâncias de debate. Um terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a importância do processo democrático dessa discussão do Plano Nacional de Educação. Sem dúvida, nós ainda somos um país jovem, eu acho que nós ainda estamos aprendendo a democracia. E, portanto, talvez esse processo democrático tenha se estendido demais, mas, por outro lado, eu gostaria de ressaltar a importância de se ouvir os diferentes setores da sociedade, os diferentes segmentos, a importância do processo com as conferências municipais, estaduais e a CONAI, que houve a possibilidade da sociedade brasileira se manifestar em relação à educação. Sem dúvida, nós da área de educação temos que reconhecer que hoje a educação é pauta da sociedade, hoje a educação é considerada prioridade nas políticas públicas e é um tema de discussão nos diferentes segmentos, extrapolando de muito a área de educação. Então, eu acredito que o processo democrático e participativo da construção desse Plano Nacional, do segundo Plano Nacional, teve também um impacto na sociedade porque possibilitou que esse tema realmente pudesse extravasar a área de educação e ser apropriado hoje como um tema de discussão dentro da sociedade. Para essa audiência, eu gostaria de estar destacando alguns pontos bastante específicos na tramitação do plano no Senado, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a supressão do parâmetro inicial para os investimentos da educação no Brasil, expresso pelo CAC, o custo aluno qualidade inicial. Eu gostaria de enfatizar bastante esse ponto, porque o custo aluno qualidade inicial é um padrão mínimo definido nacionalmente de qualidade de ensino. Foi um processo também de ampla discussão do CAC, foi uma reivindicação trazida pela Campanha Nacional dos Direitos da Educação, foi amplamente discutido ao longo dos anos, desde 2002, 2003, 2005, se chegou a um estudo realmente sério, com dados, com todos os insumos básicos, mínimos, com os custos desses insumos, pensando desde a parte de construção, depois todas as questões dos diferentes instâncias dos profissionais da educação, as diferentes modalidades de ensino, com estudos de caso em cima de escolas. Então, eu acredito que foi um tema também amplamente discutido, um estudo que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. E eu acho que, mais do que tudo, o custo aluno-qualidade inicial, ele traz para nós, da educação, o enfrentamento das desigualdades educacionais nesse país. E eu acho que isso é fundamental. Se nós não enfrentarmos essa questão das desigualdades, dificilmente
o país como um todo, nós vamos conseguir alcançar um ensino de qualidade, nós vamos conseguir melhorar os nossos indicadores de qualidade. Porque quando nós pensamos as desigualdades educacionais, nós temos diversas desigualdades. Nós temos as desigualdades em relação ao campo e à cidade. Todos os dados mostram os piores indicadores nas zonas rurais. Nós temos indicadores das desigualdades educacionais pensando nas regiões norte e nordeste em comparação com as regiões sul, sudeste e depois também centro-oeste, né? Nós temos desigualdades educacionais enormes nas grandes cidades brasileiras, entre os centros dessas grandes cidades e as periferias dessas cidades. Então, quando nós fazemos uma análise pelo IDEB, que eu acho que não deve ser o único indicador para nós avaliarmos a educação, mas colocando que é um indicador nacional e a gente pode comparar os diferentes estados, as diferentes escolas, as regiões, nós vamos ver nitidamente que onde nós temos os resultados mais fracos na educação, eles estão localizados nos pequenos municípios rurais, eles estão localizados nas escolas das zonas rurais e eles estão localizados nas periferias das grandes cidades. E esse contingente de alunos que está localizado nessas regiões não é pequeno, não é um número residual. Ele gira em torno de uns 20% dos nossos alunos nas diferentes modalidades. Então, enfrentar essa questão, para mim, ela é fundamental para que a gente consiga ter realmente uma educação de qualidade no país como um todo, que a gente consiga avançar nessa direção. Isso significa muitas coisas, não adianta só recurso. Eu acho que essa discussão entre o que nós precisamos é recurso ou é gestão é um falso dilema. Nós precisamos de recursos e de gestão para gerir esses recursos. Não adianta, por exemplo, implementarmos o que eu estou aqui advogando, o custo aluno qualidade inicial, se nós não melhorarmos a gestão desses recursos. Mas também só melhorar a gestão não vai resolver a questão da qualidade da educação por si só. Então, para mim, isso é um falso dilema. E enfrentar as questões das desigualdades educacionais não é apenas enfrentar a questão dos recursos e do financiamento da educação. Sem dúvida, passa por todos os componentes de que é uma educação de qualidade, que é a formação de professores, que é definir um bom currículo, expectativas de aprendizagem, enfim, eu acho que existe um conjunto de fatores que faz com que a gente consiga alcançar uma educação de qualidade. Mas, sem dúvida, a questão do financiamento ela é fundamental porque ela possibilita uma construção adequada, ela possibilita uma formação adequada dos professores e possibilita, portanto, que a gente consiga cobrar desses professores, consiga cobrar das escolas, dado as condições, que ela possa trazer mostrar à sociedade bons resultados em relação à educação, que ela possa se responsabilizar pelos resultados em relação à educação. Então, eu gostaria apenas de dar alguns exemplos aqui em termos do que significa, o que é o valor do IDEB pago pelo IDEB e o que seria o valor do custo aluno qualidade inicial. Os dados últimos que eu tenho ainda são dados de uma fonte de 2010, né? Então, eles realmente não estão totalmente atualizados, mas é o dado que é possível a gente conseguir em termos de comparação. O custo aluno qualidade inicial, ele faz uma diferenciação entre as diferentes modalidades de ensino. Então, isso eu acho que também é um ganho, é um avanço muito grande. E, portanto, a creche ela exige um maior número de profissionais para um menor número de alunos e, portanto, ela vai ter um custo maior realmente desse custo aluno. A mesma coisa a pré-escola. Então, nós vamos ter aqui, em relação à creche, à pré-escola e ensino rural, custos maiores porque envolve realmente um maior número de profissionais, no caso do rural,
o fato da dispersão das escolas faz com que esse custo seja mais elevado. Então, enfrentar as desigualdades educacionais é enfrentar essas questões que realmente os anos iniciais, o ensino rural, necessitam um maior aporte de recursos, dada a dificuldade e as especificidades que essas modalidades de ensino necessitam. Isso é pensar realmente no direito à educação em equidade, pensar que realmente todos têm direito a uma educação de qualidade. Países como o Canadá, como a Finlândia, mas para não citar a Finlândia, a Coreia e outros países, mas vamos pensar no Canadá, que é um país maior, uma pluralidade muito grande, diversidade cultural muito grande. Os melhores professores são alocados para aquelas escolas e alunos que têm maior dificuldade. Então, realmente, o nosso esforço enquanto país é alocar os maiores recursos para onde existem maiores dificuldades, nas periferias das cidades, nas zonas rurais, no ensino inicial, que vai fazer com que essas crianças que tem uma pobreza de referências culturais, uma pobreza sociocultural, mas uma precariedade e uma vulnerabilidade social muito maior, possam ter uma educação inicial, possam ter acesso à creche, possam ter acesso à educação infantil, para que elas cheguem no ensino fundamental com maior preparo e maior condições de conseguir acompanhar o que é a nossa educação e a partir do primeiro ano, né, de educação do ensino fundamental. Então, eu acho que trazer para a União essa responsabilidade da equidade e de uma função redistributiva, no meu entender, é fundamental para que a gente consiga realmente dar um salto na qualidade da educação no Brasil. Acho que sem isso nós vamos continuar aumentando muitas vezes as desigualdades entre as escolas. Acho que existe uma tendência a uma competição muito grande, a uma tendência à responsabilização das escolas, o que é muito bom, mas sem dar as condições necessárias para que aquela escola possa responder por resultados, nós estamos aumentando as desigualdades entre as escolas e isso, vários dados têm mostrado essa tendência. Bom, um segundo, então, o primeiro ponto está diretamente relacionado com o financiamento e com o custo ao aluno, qualidade inicial. Gostaria de estar destacando duas outras metas, né? A meta 5, que na atual redação, ela prevê alfabetizar todas as crianças, no máximo até os 8 anos de idade. Eu acho, e no primeiro ano de vigência do plano, né? Bom, nós já estamos muito atrasados em relação à vigência desse plano. Mas o que eu vejo como problema, antes estava como a alfabetização em relação ao ano, né? A série que a criança estava cursando, e agora ao ano. O que é problemático, como a gente coloca que alfabetizar até os 8 anos, é pensar as crianças que não cursaram uma pré-escola, não cursaram educação infantil, ou crianças que estão atrasadas, o que é muito comum no Brasil pela mudança, migrações e tudo isso. Então, nós estamos falando dos 8 anos, e não estamos correspondendo a essa meta da alfabetização a um currículo, às expectativas de aprendizagem. Eu acho que aqui o que eu gostaria de enfatizar é a importância de nós caminharmos em relação às expectativas de aprendizagem, a importância de nós pensarmos no país um currículo. Qual é esse currículo que nós estamos falando? Ou pensarmos um currículo que possa ter um núcleo comum básico e depois possa estar sendo adequado às especificidades, às características das diferentes regiões do país, um país tão grande como o nosso. Então, realmente, pensar expectativas de aprendizagem. O que mesmo nós queremos que a criança que chega ao final do primeiro ano, ela tenha aprendido o quê? Ao segundo, isso. Muito mais do que pensar alfabetizar aos 8 anos. É pensar assim,
o que nós queremos em termos de finalidade da educação ao final de cada um desses anos. Então, acho que essa meta ela pode ser ajustada e fazendo uma correlação com as expectativas de aprendizagem. A outra meta, da alteração da meta 20, né, do Senado, sobre o investimento público em educação, suprimindo o termo público. Extingue a necessidade do governo investir o dinheiro público em educação pública e adiciona o setor privado. Eu acho que aqui realmente nós temos uma discussão que é complexa. Eu acho que é importante a parceria com o setor privado, mas é importante também ter uma melhor definição do quais são as áreas ou aonde que esse recurso público pode estar sendo encaminhado para o setor privado. Então, acho que aqui é uma discussão de talvez esclarecer melhor ou especificar melhor aonde que esse recurso público pode ou não ser utilizado em termos do setor privado, né? Outro ponto que aí eu gostaria de estar mais enfatizando, ainda na meta 20, foi a retirada da meta intermediária, né, dos 7%, e só colocar os 10% do PIB na educação. Por quê? Porque a retirada dos 7%, ela faz com que a meta ser cumprida em 10 anos, os 10%, você não tem uma meta intermediária onde a sociedade possa estar acompanhando e controlando se nós estamos na direção de cumprir a meta dos 10%. Então, esse espaço de 10 anos é um espaço que fica quase que inviabiliza esse acompanhamento e esse controle da sociedade civil. Se não inviabiliza, ele dificulta bastante. Então, também aqui é o reforço da importância de voltar à meta intermediária de 7%, principalmente pensando nessa questão do acompanhamento e do controle pela sociedade, né? Pela sociedade civil e pelas diferentes instâncias governamentais também. Eu acho que tem muitos pontos que o Plano Nacional ele avançou. Destacaria a valorização do professor, quer dizer, como educadora, a questão do professor é fundamental. Eu sempre falo que nós não vamos ter uma educação melhor do que a qualidade dos nossos professores. Então, pensar em valorização da profissão professor, quer dizer, realmente levar a sério que professor não é uma vocação, mas é uma profissão e, portanto, a implementação de planos de carreira, pensar uma formação inicial do professor adequada à realidade da escola, pensar as diferentes pós-graduações e como nós vamos poder fazer com que esses 200 mil professores que nós não temos, como vamos poder atrair, está faltando no Brasil hoje, só 250 mil, esse dado varia, mas, enfim, é bastante, né? É um número bastante alto. Como nós vamos atrair profissionais para que eles possam vir para a sala de aula e estarem assumindo principalmente as áreas das exatas, física, química, ciência, biologia, que existe uma falta enorme de professor. Então, a importância do plano da valorização do professor e pensar o professor como profissão. Importante a carreira do professor, não é apenas o salário é importante sim, mas é a carreira, ter uma carreira do professor como uma profissão, né, desse país, e valorizado como uma profissão e, portanto, é a questão da formação inicial fundamental. E, finalmente, eu gostaria de estar destacando a relevância da meta 19, que fala da questão da gestão democrática para a educação que queremos, né? Por que eu gostaria de estar destacando isso? Como eu falei no início, eu acho que nós estamos aprendendo ainda o que é democracia. Nós estamos aprendendo o que é participação, como participar. Acho que erramos muito, mas também estamos avançando bastante em vários desses
esses pontos, né? E enfatizar a gestão democrática, eu gostaria de destacar 3 pontos que me parecem fundamentais e relevantes nesse destaque do que seria essa educação. Primeiro, uma gestão democrática internamente dentro da escola, eu acho que ela possibilita o espaço, a discussão entre os professores e os profissionais, educadores todos de uma escola, né, a possibilidade de um planejamento e de uma formação num espaço coletivo, que parece uma coisa óbvia, mas que nós não conseguimos alcançar nas nossas escolas ainda hoje. Nós temos poucos espaços de formação internos da escola e quase nenhum planejamento. Algumas escolas se faz, as secretarias, um planejamento de um dia no começo do ano e isso passa ao longo dos anos. Então, a importância de pensar uma gestão democrática é a importância de pensar os espaços coletivos internos à escola, que são espaços que possibilitam a formação dos professores e um planejamento onde você possa articular minimamente as séries, né, o que foi dado numa série para outra, de um ano para o outro, e uma articulação mínima entre as diferentes disciplinas. Quer dizer, nós estamos longe de alcançar uma coisa básica, que é isso que eu estou falando, desses espaços de planejamento e formação. O segundo ponto, que eu acho que é fundamental pensar a gestão democrática, é pensar uma escola aberta para a comunidade. Acho que hoje em dia nós temos falado bastante da importância dos pais dentro da escola, na escola, para participar, acompanhar, exigir, pressionar pelos resultados, pela aprendizagem dos seus filhos. Então, uma escola aberta à comunidade é uma escola que vai integrar os pais nessa escola, mas é uma escola que também vai integrar os problemas, a potência daquela religião onde ela está inserida, da comunidade, os diferentes desafios e vai trazer para dentro para estar discutindo aquelas questões internamente ao currículo da escola. Quer dizer, trazer essa escola próxima da realidade do dia a dia é fundamental. Nós estamos perdendo os nossos jovens de ensino médio porque eles acham que a escola está completamente desligada do mundo real. As pesquisas mostram que eles estão deixando o ensino médio não é apenas por trabalho, mas o principal fator de desistência do ensino médio é o desinteresse pela escola. Então, eu acho que isso é grave. Nós estamos numa escola que está defasada, bastante defasada, não só pelas tecnologias, mas também pelas tecnologias, mas pela sua incapacidade de estar se relacionando com o mundo real. Então, a importância de uma gestão democrática, de uma escola que esteja aberta ao diálogo, à comunidade, e onde esse conhecimento que é gerado na escola, que é transmitido para os seus alunos, possa também impactar na comunidade e essa comunidade também trazer novos conhecimentos para dentro da escola. E, finalmente, acho que uma gestão democrática externamente à escola, né? Então tem o interno, tem o entorno da comunidade e tem as diferentes instâncias que são os conselhos de educação em diferentes níveis que acontecem e conselhos do Fundeb e de outras questões que envolvem a educação. Então, a importância de nós fortalecermos esses conselhos para que realmente a educação possa estar sendo apropriada pela sociedade, mas de uma forma responsável, né? Quer dizer, a sociedade é responsável também pela qualidade da educação. Então, esses conselhos do Fundeb, não só para saber se esse dinheiro está sendo usado da forma adequada, que é muito importante, mas para saber se aquele recurso do Fundeb está realmente trazendo resultados novos para a educação. Eu acho que essa é a função dos conselhos, tanto do Fundeb como os conselhos de educação em nível municipal, estadual e nacional. Nós valorizarmos essa voz da sociedade como a importância desse controle social e a importância de que a educação tenha que prestar contas de verdade para a sociedade. Mas não é prestar contas apenas quando sai o IDEB, que a imprensa coloca o ranking das escolas de uma forma absolutamente inadequada. Mas é prestar contas de quanto que aquela
secretaria realmente está dando condições para que as escolas possam desenvolver um bom trabalho. E se, dadas boas condições, a escola está retornando realmente para a sociedade de uma forma adequada e se responsabilizando por essa educação. Então, não é apenas as escolas, os professores, mas somos todos nós, e aí a questão da gestão democrática, o aprimoramento desses mecanismos me parece fundamental. Então, acho que era isso que eu gostaria de estar falando nesse primeiro momento, e depois a gente está aí nas perguntas que se fizerem necessárias.